Da equipa do Sporting ter sido acordada com o lançamento de vários foguetes esta madrugada em Vila Nova de Gaia, onde está instalada antes do Clássico. Pedro, falava-se das responsabilidades e quem é que devia intervir. Pergunto também se isto tem algum peso, previsivelmente, no jogo de hoje. Creio que zero. A informação que tenho é que alguns jogadores estavam precavidos com alguma coisa nos ouvidos para o sono não ser perturbado, mas isto não estamos só a falar dos jogadores do Sporting. Isto é uma zona habitacional, com pessoas, com milhares de pessoas na zona de Vila Nova de Gaia, na margem sul do Douro. Eu percebo que as autoridades estejam preocupadas com outros assuntos, bem mais importantes do que o futebol, mas isto aconteceu há 3 semanas e, portanto, se aconteceu há 3 semanas, era normal que acontecesse nesta madrugada, porque esta gente pratica estes atos de forma recorrente. E o pior é que eles acham que aquilo que eles fazem tem consequências no jogo. Isso é que é ainda pior, porque entendem que o resultado acontece por A mais B e porque nós mandamos uns foguetes. E não é por isso. E, portanto, estou surpreendido também pelo facto do Sporting não se ter precavido para esta situação. Houve muitos jogos entre o Porto e o Sporting neste fim de semana. Houve handball, houve basquete e houve sub-15, campeonato nacional. No jogo de basquete passou-se uma cena lamentável no pavilhão João Rocha. E o Porto tomou posição, e bem, uma cena de racismo de um adepto do Sporting, pelo menos um, dirigido a um jogador de basquete do Futebol Clube do Porto. O Porto reagiu e muito bem. E o Sporting, a seguir, veio dizer, identificado, seguirá os trâmites normais, que é processo disciplinar e adeus, sócio do Sporting. E, portanto, em matérias como esta, isto também não pode passar ao lado dos clubes. Não pode. E já agora é a idilidade de Vila Nova de Gaia. Porque, repito, são milhares de pessoas que vivem ali em redor do hotel e que levam com isto. Isto não é o São João, mas parece. E independentemente de achares, porque já o disseste, que não tem impacto para os jogadores à partida no jogo de hoje, achas que mostra aqui um pouco do que vai ser o ambiente esta noite no Dragão? Não, isto é completamente controlado. O que eu gostava que acontecesse, que também não aconteceu no jogo Porto-Benfica, é que as pessoas entrem todas, eu sei que está a chover, ainda mais, que as pessoas entrem todas a tempo. O futebol é um espetáculo caro. Há pessoas do Porto, do Sporting, que vão fazer centenas de quilómetros para ir e vir, para verem este jogo, que é o jogo entre as duas melhores equipas até ao momento. E, portanto, o que eu espero é que esteja tudo bem organizado, que as pessoas cheguem a tempo e que entrem a tempo no estádio, não é quando já está 1-0 ou 2-0 ou 1-1, ou seja lá o que for. E, portanto, que isto não tenha qualquer repercussão e que as coisas estejam bem organizadas e que, quer dizer, o ambiente vai ser quente. Um clássico é sempre quente, mal seria. Sendo dentro que do tem jogo. Condimentos especiais, não é? Tem condimentos especiais. Se o Porto ganhar, acabou o campeonato, na minha opinião. Quer dizer, este acabou no sentido figurado, porque acho impossível que o Sporting remonte. São 7 para 8, são 7 que valem 8 pontos. E, portanto, está muito em jogo. Sim, o jogo será muito quente. Espero que o Luís Godinho tenha mão no assunto, o árbitro, entenda-se. Espero que os delegados da Liga estejam atentos e espero que seja principalmente os jogadores a decidirem. Esses é que são os protagonistas, o Diogo, o Rui Silva, de um lado o Soares, do outro o Samu, seja lá quem for, o Fraolto e o Ullmann. Esses é que têm que decidir, esses é que cabe decidir o jogo. E que o Sporting tem 2.500 adeptos no estádio, vai lá que tenha amigos do Porto e que tenham metido lá mais 100 ou 200, quer dizer, é disto que estamos a falar, 5% da lotação do estádio, portanto isto não tem qualquer impacto, creio eu. Vão entrar por uma zona que está completamente limitada e uma zona completamente controlada, e nesse aspecto o Porto é um clube organizado, o que acontece dentro do estádio. Agora, ninguém está, por exemplo, ninguém pode evitar que logo existam tochas dentro do estádio, porque elas entram de todas as maneiras e feitios. E depois os clubes, nos seus orçamentos, ou melhor, nos seus relatórios e contas, repercute-se lá milhares e milhares, chega a 1 milhão de euros com este desastre das claques. Já agora, uma palavra para a Liga.
E já agora, olhando também para o jogo propriamente dito, alguma das equipas parte na frente, na tua opinião? Eu ouvi com muita atenção os dois treinadores, achei muita graça ao que os dois treinadores disseram. O favorito é o Porto, por várias razões. Primeira, porque é a melhor equipa até ao momento do campeonato, com alguma diferença. Não é o jogo em Rio Maior com o Casa Pia que apaga a trajetória do Porto nesta temporada. O Porto está nas meias finais frente ao Sporting da Taça de Portugal. O Porto passou nos 8 primeiros da Liga Europa. O Porto, foi, como diz ali, foi um foguete até à passada jornada no campeonato. Portanto, é favorito porque é a melhor equipa até agora. Nisso Rui Borges tem inteira razão. Mas é a melhor equipa com alguma diferença. Segundo, quer dizer, parece que o Sporting ganha no Dragão ou nas Antas por dar cá aquela palha. Não. O Sporting tem 3 vitórias este século no Dragão. Há 10 anos não ganha no Dragão. Sim, mas 3 vitórias no século. 5! Desde 1975. 5 vitórias, parece que em mais de 50 anos, 5 vitórias. Quer dizer, é 10 em 10. De vez em quando calha ganhar no Dragão ou nas Antas, como era antigamente. E, portanto, esse é outro dado histórico. E outro dado que eu acho que pode agora desportivamente influenciar no jogo, e não sei como o Rui Borges vai contrariar isso, ele falou nisso. O Porto tem uma equipa, o terreno não vai, o relvado vai estar bom, pela minha informação, mas vai estar rápido e vai estar pesado com o decorrer da partida. Muito e quando digo pesado, é com escorregadelas. Deixa-me só dizer isto. E o Porto tem uma equipa ainda mais preparada para os aspectos físicos do jogo, com os jogadores que adicionou neste mercado e que podem se estrear hoje. Pedro, já vamos ter a oportunidade de falar concretamente de Anísio Cabral e também de lances de arbitragem, porque o Benfica também reagiu de forma oficial à arbitragem deste jogo, mas olhando ainda de forma global para o encontro, o que é que explica as dificuldades que o Benfica tem tido nos últimos tempos em vencer jogos? Mais do mesmo. Não é normal uma equipa que faz 29 remates, 10 enquadrados ou 9 enquadrados, que não ganhe o jogo com alguma naturalidade. Era isso que devia ter acontecido. Está com dificuldades, como já tinha manifestado em Tondela, no meu ponto de vista fez um dos melhores jogos do campeonato e empatou 0-0. E, portanto, é um problema para José Mourinho resolver, que é a eficácia da equipa. Não fez um jogo brutal, o Benfica não fez, mas quem remata 29 vezes e vai 9 ou 10 vezes na direção da baliza tem que fazer 3 ou 4 golos, 33% de aproveitamento tem que ter. E, portanto, isso explica um bocadinho. E depois a ansiedade de perceber que hoje há um jogo muito importante, de José Mourinho, na véspera, ter dito que gostava que ganhasse o Sporting, não valia de nada, porque se o Benfica ontem tivesse perdido pontos, o que ele gostava era que o Porto ganhasse. Ele disse no final do jogo. Sim. E, portanto, a ansiedade que se apoderou também dos jogadores a determinado momento. E já agora, o Alverca fez uma boa primeira parte, enquanto teve Chiquinho, pôs em sentido o Sidney Lopes Cabral muitas vezes. Não, espero que tenha sido uma substituição por lesão, porque Chiquinho fez uma muito boa primeira parte. Houve problemas físicos, sim. Sim. E, portanto, o Benfica pressiona os rivais para o jogo de hoje, é a melhor notícia que tem. Parecia, aqui há 2 semanas falamos nisso, que depois do jogo, o jogo para a Taça, onde o Benfica foi eliminado pelo Porto, que o Benfica tinha e tem 7, 8 jogos de grau de dificuldade das equipas para baixo da tabela classificativa, mas está a ter uma dificuldade enorme. Outra coisa, Rafa ainda não teve o impacto no jogo do Benfica, mas vai ter. Outra coisa ainda, gostei de ver mais Sudakov e Rafa juntos do que outra coisa qualquer. E já agora vamos falar do miúdo, não é? Sim, isso é daqui a pouco. E, portanto, estas dificuldades do Benfica têm muito a ver com a ansiedade e o facto de estarem a uma diferença pontual substancial do Futebol Clube do Porto e de necessitarem de encurtar distância para o Sporting. Já se percebeu que o Benfica tem aqui que trabalhar alguns aspectos, Pedro. É, nesta altura, realista ainda sonhar com o título, porque José Mourinho publicamente tem sempre dado a entender que é esse o objetivo e até na forma como disse que iria torcer pelo Sporting no Clássico, isso também ficou mais ou menos evidente. Ele disse que queria que o Sporting ganhasse, e se acontecer fica a 6 do Porto e a 5 do Sporting, não é? Ainda tem que receber o Futebol do Porto, não fica dependente de nenhum deles para ser campeão. Ou seja, o Benfica nunca fica à distância de 3 pontos. Nunca ficará.
mas também acredito que muita gente vai perder pontos até ao final da época. Não acredito que o Porto faça uma primeira volta imaculada como fez a primeira, só com o empate. Aliás, já perdeu mais pontos na segunda volta do que em toda a primeira. E, portanto, sim, reabre o campeonato para todos e reabre o campeonato, em caso de vitória do Sporting, para a luta dos milhões, que são muitos, que estão em jogo no acesso à Liga dos Campeões Europeus. E Pedro, querias